Olá, pessoal! Ai, esqueci de botar o microfone. Prontinho, alô, alô! Estou microfonada. Agora sim, vamos começar. Eu resolvi gravar esse vídeo porque nessa semana uma pessoa me perguntou o que eu aprendi na minha faculdade de moda. Então eu fiz uma lista, né, de coisas pra lá. Eu aprendi isso, eu fui lembrando, escrevi um textão. Aí eu pensei assim, vou gravar um vídeo sobre isso, porque deve ser a dúvida de outras pessoas também, né? Hoje eu encontrei isso daqui, que é a lista das matérias que eu fiz. Aí sempre que eu concluía uma matéria, eu pintava de vermelho aqui, com giz de cera. Essas foram as últimas, né? Não sei por que eu não pintei, mas... já tava na última fase, enfim. Eram poucas matérias e... eu não lembro o que aconteceu, mas... enfim. Passei, me formei, deu tudo certo, graças a Deus. E aí eu peguei essa lista que eu fiz pra ela, que eu mandei pelo WhatsApp, né? Escrevi aqui e eu vou falar um pouquinho pra vocês, tá? É uma conversa assim, né? Informal mesmo, só pra dizer que eu gostei bastante da faculdade que eu fiz. Não foi a primeira universidade que eu frequentei de moda. Antes eu tinha iniciado no Rio de Janeiro, na Veiga de Almeida. Estava gostando bastante, mas a minha família resolveu se mudar para o Rio Grande do Sul. Aí eu fui lá para o Rio Grande do Sul, transferi minha faculdade para uma outra que tem lá, mas é tecnólogo, daí eu senti falta de algumas matérias. Depois eu fiz o vestibular para a UDESC, aqui em Florianópolis, Santa Catarina, passei e gostei bastante. Foi lá que eu me formei, né? E eu achei o curso bem completo. Eu realmente consegui aprender o que eu queria. Eu estava muito empolgada para fazer a matéria de mulagem, eu gostei bastante. Eu gosto muito de modelagem, eu já sabia costurar. Foi daí que veio essa ideia de fazer faculdade de moda, porque eu comecei a fazer um curso de corte e costura perto do meu trabalho. E na época eu era bancária, né? Então eu saía do banco e ia direto pro curso de corte e costura. Uma vez por semana eu aprendi a fazer umas saias, fiz blusa, deixa eu ver, fiz uma camiseta, fiz uma saia lápis, fiz uma saia 6 folhas, fiz uma saia godê. Enfim, fiz um monte de coisa. Daí eu queria também aprender a fazer blazer e tal, chegar à parte mais avançada do curso, mas o meu curso foi interrompido também, porque eu me mudei. Daí isso tudo eu aprendi na faculdade, né? Então foi bem completo e eu queria realmente para abrir uma marca, para ter um negócio próprio e aprender a administrar e também ter as técnicas ali da produção de moda. Então, eu gostei bastante. Então, se é isso que a pessoa quer, né, aprender a administrar, é claro que a gente sempre tem que estar fazendo cursos, né, se reciclando, atualizando, mas eu aprendi bastante coisas lá, achei bem completo para o que eu queria. Algumas outras pessoas não gostam de botar a mão na massa, não gostam de costurar, de modelar, de mexer com... Elas querem só administrar, né? Então, daí eu aconselho fazer uma faculdade de administração mesmo. E outras entraram mais porque gostam de desenhar. Na faculdade, eu apanhei bastante para aprender a desenhar, viu? Porque os meus desenhos eram bem ruins. Se eu achar que os desenhos do início eu mostro pra vocês, pra comparar, melhorou bastante, porque lá na UDESC tem bastantes técnicas que as professoras passaram pra gente, né? Teve um professor também. A gente aprendeu bastante coisas e a gente aprendeu, vou falar desde o início, os desenhos, né, de moda. Então a gente desenhou
bolsa, sapato, colar. E também fizemos desenhos de croquis, a maioria dos desenhos eram de croquis, de figura humana, então aprendemos a desenhar uns croquis mais alongados, aprendemos a desenhar mãos, pés, corpos, cabelos, texturas de roupas, jeans, linho, tricô, couro, cetim. A gente tinha que aprender a diferenciar esses tecidos no papel. Se eu vou conseguir fazer isso hoje, não sei. Não sei. Mas na época eu me esforcei bastante. E se eu achar que algum desenho eu mostro pra você. Enfim, que mais que a gente aprendeu? A gente aprendeu modelagem, né? Modelagem plana, não tem nada de malha assim, mas eu acho que com um curso de corte e costura já dá pra pegar um pouco mais quem quer trabalhar com malha. Porque é importante, né? Na indústria da moda, fitness aí, beachwear, usa-se bastante malha. Mas lá a gente mexia só com tecido plano. E até pra aprender, né, essa parte inicial, assim, antes de mexer com malha, a gente tem que saber mexer com tecido plano. Eu gostaria de ter aprendido malha, sim, mas eu ainda tenho que aprender mais coisa de tecido plano, assim. Eu fiz 2 blazers só. Eu quero explorar e fazer mais coisas, sabe? Antes de me arriscar, assim, pra malha. Aí mulagem, né? Como eu falei já. Eu vou falando, eu vou colocando as imagens aqui do lado, vou chegar um pouquinho pra cá, assim. Mulagem, gostei bastante, a gente fez um corset. Não chegamos a costurar esse corset. Tivemos a opção de costurar, mas não ia ser avaliado. E como eu já tava com bastantes matérias, eu acabei não costurando, infelizmente. Tem a máquina aqui pra costurar, mas eu não tenho tempo. Então, não sei se algum dia eu vou fazer um corset, talvez, em alguma coleção mais pra frente da minha marca, mas nesse momento, não. Tem os moldes aí, tudo guardado. Eu guardo tudo, gente. Todas as coisas, modelagem, os tecidos, as roupas que eu fiz, tá tudo guardadinho. Tá. Essas peças que a gente aprendia na modelagem, a gente levava pra aula de confecção e a gente confeccionava lá. Alguns faziam, a maioria, né, fazia com as próprias medidas, daí as roupas já ficavam pra gente. Outras já faziam uma medida de outra pessoa, uma medida mais padronizada. Teve uma professora que pediu uma medida padronizada para uma jaqueta. Acho que era uma jaqueta que a gente fez. E aí foi um tamanho 42, assim. Eu uso ela. Fica grande em mim, mas eu gosto. Já ver o que mais. A gente aprendeu também padronagem de tecidos. A gente entrelaçava os fios assim. A gente aprendeu tela, cetim, deixa eu ver o que mais. Sarja, tudo isso. Aí a gente tinha que fazer ele num trabalhinho assim, manual. E mostrar para os professores, para eles avaliarem se estava certo. E eu vi que a outra turma que fez com outra professora usou o tear também, bem legal, o tear manual, assim, para fazer a padronagem dos tecidos. Acho bem interessante, eu gosto muito de tear. E eu achei bem legal essa matéria, eu gostei bastante. Eu sou uma pessoa de exatas, né, então eu tenho facilidade, assim, em contar coisas, eu gosto bastante. Mas algumas pessoas se enrolaram nessa matéria, que é complicadinha. E eu fiz um tear anual. A professora ensinou um tear pequenininho, assim, manual, e a gente entrelaçou. E esse trabalho de padronagem, de textos, a gente fez um papel daí também, entrelaçando, assim, bem legal. Eu tenho ainda, não joguei fora, deu bastante... foi bem interessante, guardei. Vou mostrar pra vocês. E deixa eu ver o que mais. Aprendemos estampas,
que é bem interessante, bem legal, um diferencial de uma marca é ter umas estampas assim mais características, né? Aprendemos. Achei difícil, confesso, porque eu não tinha familiaridade com o Illustrator, Photoshop, mas eu gostei também. Quando o professor estava ali na aula, eu estava fazendo os trabalhos, acompanhando e dava certo. Poucas vezes que deu errado, mas a maioria das vezes deu certo. E a gente experimentou essas estampas assim, em mockups também, para ver como é que ficaria numa camiseta. Vou ver se eu acho. Eu colocava tudo nos stories. Deve estar tudo nos meus stories. Vou catar. Esse vídeo vai demorar um tempão para eu editar, porque até achar as imagens todas e colocar aqui para vocês verem. Mas um dia sai. Deixa eu ver. O que mais que eu aprendi? A gente fazia exposição também dos nossos trabalhos. Aprendemos que o que a gente faz, a gente deve mostrar, né? Então, a gente colocava os nossos trabalhos no hall do bloco e as outras turmas passavam ali e viam. E tinha a nossa foto e o nosso nome também, a fase que a gente estava, a matéria, a professora. Era bem interessante, um papel A3, assim. Deixa eu olhar aqui. A gente fez exposição também no Museu da Escola Catarinense, quando a gente se formou, a minha turma pelo menos, né? Geralmente as turmas fazem um desfile, né, que é o Octa, mas a minha não conseguiu fazer porque a gente tinha acabado de sair da pandemia e até fazer o desfile e tal, arranjar um local, a gente não tinha estrutura ainda para isso. E se eu quisesse fazer esse desfile com 3 peças, 5, nem sei quantos que são, eu teria que esperar um próximo ano ou no outro 2 anos no mínimo para fazer esse desfile. Aí eu queria me formar, o meu objetivo era mais criar minha própria marca mesmo, então eu fiz a exposição no museu, me formei no prazo certinho do curso e a exposição, não lembro quanto tempo que ficou no museu, mas teve a data de lançamento, né, que estava bem cheio. E depois a exposição ficou alguns dias lá e minha família veio visitar a gente lá do Rio de Janeiro. E aí eles foram lá ver também a exposição. Bem legal. Deixa eu ver o que mais. A gente fez bastantes pesquisas. E quando eu digo bastante, é bastante. Muito. A gente fez muitas pesquisas sobre marca, propaganda, profissionais de moda, estilistas, fotógrafos de moda. Muita coisa, gente. Muita coisa. Produtos de moda e experiência de compras, enfim. Fica bem legal. Eu gostei de um trabalho que foi de cool hunting. Eu fiquei na janela, né, do meu prédio. Algumas pessoas não conseguiram fazer assim, deram um jeito de fazer de outra forma, que eu não lembro mais. Mas eu lembro que eu fiquei na janela do meu prédio e eu fiquei observando, o trabalho era esse, observar as pessoas que passavam na rua e o que elas estavam vestindo. Eu morava pertinho de um shopping, né? Nem na esquina, assim, do shopping. E aí eu fiquei olhando um tempão, assim, e eu filmei também, porque eu não vou gravar o que elas estão usando. Eu acho que tinha que filmar, assim, tirar foto. Mas aí eu filmei e eu vi que muitas delas estavam usando alguma peça de roupa camuflada, sabe? E aí eu pensei assim, gente, já passaram aqui tantas pessoas com roupa camuflada. Eu acho que isso é uma tendência da região e tal, do bairro. E realmente, alguns meses depois, eu vi que estavam vendendo nas lojas roupas camufladas, assim. Achei bem interessante isso, eu gostei bastante desse trabalho. Acho que a pesquisa de tendência, ela deve ser baseada no local. É claro que a gente observa também o que está
vindos lá de fora, né? Mas nem tudo que é feito lá na Europa, que dizem que é tendência, as pessoas vão usar aqui no Brasil, né? Tem que ver o que as pessoas do bairro, do município, do estado estão usando. Eu gostei bastante desse trabalho. Porque eu acertei. A gente aprendeu também sobre sustentabilidade e moda. Então a gente aprendeu a transformar roupas em outras peças sem desperdiçar tecido. Aprendemos a reaproveitar tecidos bons, sabe? Aquele tecido bom, assim, que tem um bom tamanho. A gente aprendeu a reutilizá-lo. E também, eu tô falando isso por último, porque eram matérias importantes, sim, que era mais de humanas, né? A matéria de história, todo semestre tinha uma matéria de história. Era bem legal, bem interessante. Mas eu gostava mais de botar a mão na massa mesmo, ali da parte de modelagem, confecção e tal. Aprendemos o que é moda, o que não é moda, desde quando que começou a moda. Aprendemos o que é indumentária. Então foi bem legal, assim. Até interessante para resgatar algumas coisas do passado, né? Para trazer para atualidade, para as coleções urgindas. Por fim do fim, o meu TCC. Eu fiz o meu TCC, o tema era livre, só tinha que estar relacionado com moda. Muitas pessoas, muitas não, algumas, fizeram sobre figurino, então basearam, se basearam em alguma atriz de Hollywood. Outros fizeram sobre a sociedade mesmo, outros fizeram pesquisas. Deixa eu ver o que tinha mais TCC. Muita gente fez sobre sustentabilidade e moda. Eu fiz sobre o trabalho análogo ao escravo na indústria da moda no Brasil. E aí eu pesquisei umas três trabalhos, assim, 2 de facção de moda, né? Essas terceirizações e subterceirizações. E eu descobri bastantes coisas. E descobri também que a gente que tem uma confecção, a gente tem que ficar de olho onde que a gente coloca as roupas para costurar, para serem terceirizadas, porque muitas vezes a gente deixa lá e aí essa empresa que a gente terceirizou, que a gente confia, que a gente foi lá e viu, terceiriza para outra empresa de fachada, assim, que explora os funcionários e eles trabalham 11, 12 horas por dia, enfim, trabalho bem precário, comida no chão, mal pode ir ao banheiro. Tem umas que ficam, se vocês pesquisarem, vão ver até no YouTube, tem umas pessoas que ficam trancadas, só saem de manhã quando o chefe, sei lá o que, abre a porta do quarto de manhã para as pessoas ir trabalhar. Enfim, as mulheres grávidas, aí tem os filhos no local, e os filhos, elas não tiram licença, né, de trabalho, os filhos correndo ali no meio das máquinas, os filhos tudo desencapado, tudo engordurado. É uma coisa bem precária. E a outra empresa que eu pesquisei foi sobre uma empresa de modelos de fachada. Gente, os modelos tem uma vida de glamour, umas fotos bem bonitas, mas a gente não sabe o que eles estão passando por trás, né? E aí eu pesquisei um pouquinho. Eu já fui agenciada também, mas não deu muito certo, graças a Deus. E aí eu fiquei com raiva, porque também não me chamaram pra nada. Eu resolvi fazer faculdade de moda pra ser modelo da minha própria marca. Enfim, eu acho que eu vou cortar essa parte. Mas enfim, esse foi meu TCC. E foi um tema bastante sensível e acho que é importante também, principalmente pra mim, né? Que eu tenho uma marca agora, tenho responsabilidades. E eu quero que a minha marca seja um exemplo para outras marcas também.
E esse foi o vídeo de hoje. Acho que eu falei tudo que eu tinha pra falar, tá? Gostei muito de fazer esse vídeo. Ai, eu não mostrei as coisas. Deixa eu ver se eu acho algumas fotos pra mostrar pra vocês, peraí. Eu abri aqui o armário, tem bastante coisa. Algumas coisas eu vou colocando aqui no vídeo e outras eu vou mostrar agora no final, caso eu não tenha mostrado durante o vídeo. Algumas coisas importantes e interessantes. Acho que esse vídeo vai demorar um pouquinho pra eu editar, gente. Eu sou tão ocupada. E vamos ver, né, quando é que eu vou conseguir editar. Cada dia eu vou editando um pouquinho. Mas, enfim, se vocês tiverem alguma outra ideia de vídeo pra eu gravar e colocar aqui no canal, escreve aqui embaixo nos comentários. Eu leio todos, tá bom? Eu leio todos. E dos haters eu apago. Eu não respondo. Porque eu não quero incentivar, né, as pessoas ficarem comentando coisas ruins. E também, se eu responder, eu vou estar me igualando à altura da pessoa. Não tenho tempo pra ficar me igualando, perdendo meu tempo com esse tipo de gente, porque eu tenho uma marca, né? Eu tenho que cuidar do meu negócio. Enfim, vou mostrar as imagens aqui. Se você gostou desse vídeo, curta. Se você não gostou, assista os outros. E aí você curte o que você gostar, tá bom? E se inscreve no meu canal, porque eu tenho uma meta de 500 inscritos até a metade de 2026. E até lá, eu gostaria muito de ter 500 inscritos. Obrigada, porque a meta desse ano já foi batida, né? 50 inscritos, agora eu já tô com 80. Obrigada. Beijos, fiquem com Deus. Até o próximo vídeo.